dia a todos. A gente vai refletir mais uma vez nessa nossa série, né? Simples assim, e hoje a gente vai trabalhar essa questão que envolve a igreja, né? Que envolve aquilo que nós somos, a nossa identidade enquanto igreja. E eu queria começar nessa manhã com uma citação de um livro que há algum tempo eu venho brigando, venho discutindo, discordando algumas coisas, outras concordando. E, enfim, eu queria colocar essa primeira citação como uma espécie de abertura daquilo que a gente gostaria de falar nesta manhã sobre igreja, esse tema tão importante que diz respeito à nossa identidade, diz respeito à nossa espiritualidade, enfim. Tanta coisa que envolve o tema igreja, que é tão complexo, que a gente precisa escolher um caminho para simplificar. E eu comecei, em primeiro lugar, com um problema, colocado pelo Frank Viola no livro chamado O Cristianismo Pagão. Uma pergunta que ele faz, é um livro que ele tenta mostrar que, de alguma forma, a gente se distanciou muito do que seria a igreja nos seus primórdios, e que, de alguma forma, a gente precisaria recuperar essa caminhada, esse trajeto, que, de alguma forma, a gente está caminhando muito distante do que seria a igreja nos primeiros tempos, enfim. E tem uma citação que é muito emblemática. Ele diz assim: quase tudo que é feito em nossas igrejas contemporâneas não tem nenhuma base bíblica. Enquanto pastores pregam nos púlpitos sobre serem bíblicos e seguirem a pura palavra de Deus, suas próprias palavras os traem. A verdade é que pouquíssimo do que é observado hoje nas descrições do cristianismo contemporâneo tem algo da igreja do primeiro século. Eu acho que essa frase, essa citação do Viola, representa uma espécie de desconforto que a maioria de nós tem quando pensa os caminhos e principalmente os descaminhos da igreja hoje. Quando a gente olha a igreja, a situação da igreja hoje, a igreja ao nosso redor, principalmente aqui, a igreja de corte evangélico, a gente se pergunta o que aconteceu. Porque tantas coisas estão tão... A gente olha para o texto e olha para a igreja hoje e a gente vê tanta coisa distinta, tanta coisa que parece não combinar, parece que a igreja hoje, de alguma forma está desalinhada, ela está desafinada com o tom do evangelho, com o tom da igreja nos seus primórdios. Então a gente fica... É muito fácil a gente desenvolver hoje uma certa crítica à igreja, às esferas de atuação da igreja na sociedade, enfim. Então a gente acaba se perguntando exatamente isso: o que aconteceu? Por que a gente está tão distante? Só que todo esse questionamento pode levar a gente a uma certa ideia errada sobre a igreja do primeiro século. Que é uma ideia que, ao meu ver, o Frank Viola ele acaba caindo. A ideia, por exemplo, de que a igreja do primeiro século é uma igreja maravilhosa. A ideia de que a igreja dos primórdios é uma igreja que não merece crítica. A ideia de que a igreja dos primórdios ela deve ser, portanto, o padrão absoluto da igreja, além de todas as épocas e eras. E quando a gente compra essa ideia, a gente compra porque a gente se baseia em um texto que é muito claro, ele é muito simples de entender e muito claro de compreender, e que, por causa desse texto, a gente acaba comprando essa ideia. É o famoso texto que vai servir como nosso ponto de partida, não é? O texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 42 em diante. É um texto clássico, vai ser o nosso ponto de partida, para pensar esse caráter emblemático de uma igreja modelo, primitiva, que era o dos primórdios, né? E que era, portanto, a igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos de qualquer pastor, a igreja dos sonhos de qualquer membro, de qualquer época, de qualquer situação, de qualquer contexto. E quando a gente olha para esse texto, sem dúvida a gente tem essa espécie de nostalgia, essa espécie de, puxa, alguma coisa deu errado no meio do caminho.
Esse texto tem essa força de trazer isso para a gente. É o texto de Atos 2 que a gente vai ler agora. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente olha esse texto e olha a nossa situação hoje, a gente fala assim: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com esse ajuntamento? O que aconteceu com a igreja? E a gente olha para esse texto e naturalmente a gente se sente pequeno. Enquanto igreja, quando a gente olha para esse texto, a gente só vê nossas falhas, a gente só consegue enxergar o nosso distanciamento da realidade. Mas não é uma boa hermenêutica, uma boa interpretação das Escrituras tentar designar ou definir algo como, por exemplo, igreja, baseado em apenas um texto. Esse não é o único texto que temos para falar sobre a igreja primitiva. Esse não é o único texto que temos para definir o que é a igreja. E talvez muitos, ao olharem para esse texto e para o contexto em que esse texto todo evoca, que é um contexto maravilhoso do crescimento, do surgimento da igreja, muitos olham para esse texto e dizem assim: puxa, muita coisa aconteceu e a gente precisa voltar, e a gente precisa recuperar os padrões da igreja neotestamentária. Eu queria questionar um pouco essa ideia de que existe uma igreja ideal e que a gente precisa voltar para essa igreja. O John Stott escreveu um livro fantástico, um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. É um livro curiosíssimo. É um livro que ele propõe analisar as 7 cartas da Ásia Proconsular, as 7 cartas do Apocalipse que mostram as características de como a igreja primitiva, como a igreja dos primórdios, ela de alguma forma se comportava. E ele dá o título desse livro, não o que as pessoas pensam da igreja, o que os pastores pensam da igreja, o que os teólogos pensam da igreja. O título do livro é O que Cristo pensa da igreja. E ele abre o livro dizendo assim: o que nós mesmos pensamos da igreja, de uma perspectiva interna, e o que os outros que estão de fora pensam, são opiniões igualmente importantes. Ou seja, é importante o que a gente pensa da igreja e aqueles que não fazem parte da igreja pensam sobre a igreja. É importante, sem dúvida. Porém, muito mais significativa é a opinião do próprio Jesus Cristo, uma vez que ele é o fundador, a cabeça e o juiz da igreja. Ele escreve esse livro exatamente para responder essa pergunta. Puxa, se eu hoje quisesse pensar o que é a igreja, eu precisaria então, diante de toda a loucura que a gente enxerga hoje em vários contextos, retomar o Novo Testamento e tentar encontrar lá no Novo Testamento esta igreja que se perdeu. Bom, e a melhor avaliação que a gente teria para essa igreja não poderia ser outra senão a própria avaliação de Cristo. Como Cristo avaliou essa igreja? Será que teríamos uma passagem bíblica em que teríamos um próprio Cristo avaliando a igreja, o próprio Cristo considerando a igreja, o próprio Cristo dando sua opinião, olhando para a igreja? Será que teríamos? Então, John Stott diz: temos esse texto. Não temos só Atos 2. Temos, portanto, as 7 igrejas da chamada Ásia Proconsular. 7 igrejas que estão ali nessa região, obviamente proconsular, porque é uma região dominada pelo Império Romano. O Império Romano exerce ainda a sua autoridade, exerce o seu poder ali naquele território. E a revelação do Apocalipse mostra ali, aquele texto do Apocalipse mostra que Cristo envia, ou
João pede para que um carteiro envie algumas cartas que vão ser direcionadas a cada uma das 7 igrejas. E essas são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Temos muita coisa para falar, para entender, para pensar, para pesquisar, para tentar compreender o que é a igreja, só com base na avaliação que Jesus faz dessas 7 igrejas. E o curioso é que se a gente ler essas 7 igrejas, a gente vai se assustar, porque essas 7 igrejas que Jesus analisa, que fazem parte dessa igreja inicial, dessa igreja dos primórdios, está muito longe de ser aquele ideal que a gente olha e diz assim: puxa, vamos voltar, vamos ter isso como modelo. Existe essa igreja dos sonhos. Para exemplificar isso, as 7 cartas têm um determinado padrão. Que padrão é esse? Eu dividi esse padrão em 5 partes. Cada carta vai apresentando mais ou menos esse padrão. Jesus se apresenta, logo em seguida ele faz um elogio, parece orientador, né, de banca de tese, de mestrado ou professor, né? Em primeiro lugar, ele faz um elogio, diz: olha, está muito bom o seu texto, está muito bom o seu trabalho, ou então em determinadas reuniões, né? Primeiro vem aquele elogio, e a gente não pode se deixar seduzir por ele, porque logo em seguida vem a crítica. Ele faz a crítica e logo em seguida dá conselhos do que essas igrejas precisam fazer para mudar, para elas recuperarem a sua dignidade enquanto igrejas. E por último faz uma promessa. O padrão é esse. São quantas igrejas? 7. Das 7, 4 seguem exatamente esse modelo. As 4 têm pontos positivos e vão apresentar, todas elas, pontos negativos. Entretanto, a gente vai ter apenas 2 que vão se salvar, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 2 igrejas que ele só tem elogio a fazer. São igrejas também muito sofridas, são igrejas que ele só tem elogio a fazer, mas são igrejas que ele diz assim: olha, não temas, a situação de vocês vai piorar. Então, não é tanto assim uma mensagem que a gente vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, mas a gente vai ver que são igrejas sofridas, mas são as igrejas, exatamente essas igrejas que não têm nenhuma razão para ele criticar. E em contrapartida, uma terceira que foge também a esse padrão, que se as 2 não têm nenhuma crítica a fazer, a última delas, que é exatamente o percurso do carteiro. Se você olhar no mapa, a ordem das cartas segue exatamente a ordem da entrega do carteiro, como ele foi entregando as cartas. A última delas é exatamente aquela em que Cristo não consegue olhar para ela e encontrar nenhuma virtude. É uma igreja que ele faz questão de dizer que mantém dentro dele, mas ele não consegue manter por muito tempo, porque ela dentro dele causa ânsia. É uma igreja que ele só tem críticas a fazer. Mas a maior parte das igrejas tem alguma coisa positiva, mas tem também coisas negativas. Óbvio que eu adoraria falar sobre todas elas hoje, mas eu escolhi uma delas, que eu acho talvez a mais importante, que é aquela que vai abrir toda essa série de cartas de Cristo à sua igreja, cartas em que ele vai fazer avaliações de suas igrejas, que é a igreja de Éfeso. Para a gente entender essa carta, a gente precisa entender uma coisa que acontece ali, lá no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, que é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros. Lá em Apocalipse 1:20, a gente tem o contexto fundamental para interpretar o sentido de cada uma dessas cartas. Diz assim, lá em Apocalipse 1:20: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Aí ele diz o que representa cada uma dessas figuras. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aí tem gente que apressadamente diz: é o pastor. E aí o pastor, o anjo da igreja, aquele intocável, não é? A gente só não vê as asas, não é? Mas ele é anjo. Mas enfim, o texto aqui, embora use a palavra anjo aqui, ela é melhor entendida como o mensageiro, aquele que vai entregar uma mensagem. Angelos é o mensageiro. A gente já viu aquela palavra evangelho, né? Uma palavra conhecida da gente, né? Então, evangelho é euangelion.
O eu ali é o prefixo da bondade, do que é bom, não é? O bom, a boa angelion, mensagem. O anjo é o angelos, é aquele que vai entregar a boa mensagem. É o pregador. É aquele que vai levar uma mensagem que não é dele. Ele não vai entregar uma coisa, uma ideia que está na cabeça dele. Ele não vai falar o que ele acha, ele não vai falar o que ele pensa, ele não vai falar uma ideia ou uma construção que ele inventou e que ele achou muito interessante. Não, ele tem uma mensagem, ele tem que ser fiel a essa mensagem e entregar essa mensagem para a igreja. É isso que está sendo dito. E o que ele está dizendo? Que estes angeloi, esses anjos, ou esses mensageiros, melhor dizendo, são as 7 estrelas. E onde elas estão? Na mão direita. O que significa a mão direita? A mão do governo, a mão da soberania. Cada um desses mensageiros estão sob o controle, sob o domínio desse supremo pastor, desse supremo pregador que é Cristo. Ele tem o controle, ele tem que ter o domínio, ele deve dominar cada um dos pregadores, ele deve dominar cada um dos mensageiros de cada uma dessas igrejas. E aí a outra simbologia, nada na simbologia da metáfora, do candelabro, os 7 candelabros representam quem? Cada uma das 7 igrejas. Cada igreja representa um candelabro. Você deve estar perguntando, Jonas, o que isso tem a ver com a carta aos Efésios e com esse tema da igreja? Bom, sem demoras, vamos exatamente a Apocalipse 2:1, que é a carta que eu gostaria de meditar um pouco e gastar um pouco mais de tempo nessa manhã, para a gente pensar um pouco sobre o que é a igreja e chegar a um conceito ou uma ideia simples do que Deus espera de sua igreja. Como eu havia dito, ele vai começar primeiro se apresentando. E para entender a apresentação, a gente tem que entender aquela simbologia anterior, porque ele vai se apresentar com base nela. Ele vai dizer ao anjo, ou seja, ao mensageiro da igreja em Éfeso, aquele que é responsável por entregar a mensagem, ler a mensagem para a igreja e transmitir as opiniões, o que Cristo está dizendo para a igreja, ele diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Mas note a segunda parte, a gente já sabe que as estrelas na mão simbolizam a ideia de que o pregador, aquele que vai entregar a mensagem para cada uma das igrejas, ele está sob o domínio, sob o governo de Cristo. Mas não apenas isso, ele vai dizer uma coisa interessante, e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem são os 7 candelabros? As 7 igrejas. Ele está dizendo que ele anda por entre os 7 candelabros. Sabe o que isso significa? Que Cristo está presente em sua igreja. Embora ressurreto, embora assunto aos céus, ele está presente em sua igreja. Esse paradoxo nunca podemos deixar de lado. Ele está presente em sua igreja. E isso é muito significativo numa avaliação sobre a igreja. Porque somente alguém ausente seria impedido ou seria desqualificado em sua avaliação da igreja. Mas nós não estamos diante de alguém ausente de sua igreja e que, portanto, teria prerrogativas para não se aceitar a sua opinião ou o que ele tem para dizer sobre a igreja. Pelo contrário, o que ele está dizendo e justificando exatamente o porquê ele tem razão e porque ele pode falar sobre o que ele vai falar logo em seguida, é porque ele não só ele tem domínio sobre os mensageiros, como ele tem domínio no sentido de ter presença em sua igreja. Ele está presente em sua igreja. Não há, portanto, nada que Cristo não saiba sobre sua igreja. E isso nos coloca numa situação bastante constrangedora, porque absolutamente não há nada que você e eu possamos chegar e dizer: olha, Senhor, está acontecendo tanta coisa lá em CB Moema, eu preciso contar umas coisas para o Senhor. Olha, lá aquele setor não está indo muito bem. Olha, aquele outro lado, aquele irmãozinho, aquela irmã, aquele cara ali, aquela menina, olha, não está muito bem. O senhor precisa dar um jeito. Como se Cristo não soubesse de sua igreja. Como se Cristo não estivesse presente em sua igreja. Ele está presente, ele anda no meio de sua igreja, então ele não é um ser ausente de sua igreja. Então é assim que ele começa se apresentando para a igreja de Éfeso. Como alguém que tem em suas mãos os mensageiros, mas alguém também presente. Cristo está presente em sua igreja, a despeito das loucuras de sua igreja. Às vezes a gente olha para a situação toda à nossa volta, a gente pergunta: onde está Cristo? Onde está Deus? Ele está no meio do seu povo. Onde está a igreja?
onde está o povo de Deus, ali Deus está presente. Cristo está presente no meio de sua igreja. Ele está presente aqui, neste exato momento conosco. Aqui, fora daqui, em todos os contextos em que estivermos, Ele estará presente enquanto formos igreja. A garantia da presença de Cristo é a sua igreja. A garantia da presença de Cristo no mundo e da mensagem do Evangelho no mundo é a igreja. Portanto, ele está se apresentando para a igreja de Éfeso como alguém que está presente, como alguém que sabe os caminhos e descaminhos dessa igreja. E por isso ele pode falar tanto dos bons caminhos como dos maus caminhos. E seguindo o padrão, ele obviamente vai começar fazendo os elogios dessa igreja. Vamos ver quais são esses elogios. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Eu gostaria de destacar 3 virtudes que Jesus aponta para essa igreja. Primeira delas, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. John Stott, ele chama essa virtude da igreja ao fazer uma análise dessa virtude da igreja, ele compara a igreja de Éfeso a uma colmeia produtiva, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não faz corpo mole para o trabalho, uma igreja que não tem tempo ruim, não tem situação, não tem contexto que faça com que essa igreja, num determinado momento, se desmotive. Não, ela sempre está trabalhando, ela sempre está produzindo. É uma comunidade onde as pessoas, onde o pastor, vamos dizer assim, não precisaria pensar e fazer muito esforço para convocar todo mundo. Olha, a gente vai ter uma atividade aqui na igreja, por favor, venham nos ajudar. Não, são pessoas todas muito ligadas, antenadas e dispostas a trabalhar. Então, a primeira imagem que Jesus oferece para a igreja de Éfeso é isso, uma igreja trabalhadora, uma igreja muito operosa, uma igreja laboriosa. Que pastor não adoraria uma igreja assim? Que pastor não gostaria de uma igreja em que ele não precisasse pensar, as pessoas já estavam fazendo, adiantando, e resolvendo, e produzindo. Se tem alguma pessoa necessitada dentro da igreja, pessoal, vamos lá, vamos correr, vamos agitar, e todo mundo se mobiliza, e uma igreja mobilizada, mobilizante. Que pastor não gostaria de uma igreja como essa? Segundo, que pastor não adoraria uma igreja em que, como Jesus diz, né, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Uma igreja que se preocupa com a doutrina. Uma igreja que, por exemplo, não é qualquer um que chegasse assim, dizendo, olha, eu sou apóstolo, e aí pronto, todo mundo ia sair acreditando. Não é? Não, uma igreja que qualquer um que chegasse dizendo, e isso para o contexto da igreja de Éfeso era muito importante, porque até então você não tem o Novo Testamento como a gente tem. Então a autoridade bíblica, do ensino, da doutrina, toda era dos apóstolos. Qualquer dúvida doutrinária sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre qualquer questão, deveria ser tratada com os apóstolos. Uma vez que você não tem ainda o Novo Testamento e você tem só os apóstolos, você tem que recorrer a eles. Por isso, se alguém, como era o caso dos nicolaítas, se apresentavam, chegavam dentro de uma igreja dizendo que eram apóstolos, isso não representava só um título, não é? De que a pessoa tem autoridade. Né? Hoje em dia a gente vê isso muito, né? O título do apóstolo como um título autoritativo. Eu vi um dia desses o sujeito, não é, demitindo os anjos porque ele bateu o carro. Enfim, esse tipo de autoridade que não corresponde, obviamente, com esta autoridade dos apóstolos aqui, que é a autoridade de simplesmente reconhecer o que é verdadeiro, do que é falso, de saber orientar, do ponto de vista doutrinário, uma igreja, de que a igreja possa entender o que é a essência do Evangelho. Então, esse pastor não se preocuparia com uma igreja como essa, porque uma igreja como essa é uma igreja firme na doutrina, ela conhece a doutrina, não é qualquer um que vai chegar e falando assim, olha, é isso, é assado que... Não, peraí, vamos ver como é que funciona esse negócio aí. É uma igreja crítica, uma igreja que tem a virtude de não aceitar qualquer mensagem, uma igreja que tem a virtude de não aceitar qualquer interpretação da Escritura, uma igreja que tem a virtude de analisar, de ponderar, de ter preocupação, ter amor pela verdade.
Então, que pastor não adoraria pastorear e cuidar de uma igreja assim? Uma igreja que não precisaria ficar se esforçando para dizer, gente, vamos para a nossa escola, vamos para os nossos estudos, vamos fazer nossos cursos, todo mundo vai lá, todo mundo se mobiliza e todo mundo participa. Que pastor não gostaria de uma igreja assim? Não bastasse ser uma igreja laboriosa, produtiva, como uma colmeia. Não bastasse ela ser uma igreja ponderada, firme na doutrina, ela era uma igreja que perseverava diante do sofrimento. E termina dizendo, né? Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Essa parte é muito interessante, essa terceira virtude da igreja é muito interessante, porque uma coisa é quando uma igreja enfrenta uma dificuldade onde um dos membros, sei lá, tem vivido uma situação muito difícil e tem sofrido e a igreja sofre junto. Outra coisa diferente não é você sofrer por causa de uma fatalidade ou por causa de uma enfermidade ou por causa de qualquer outra. Outra coisa bem diferente é sofrer porque simplesmente você ama Jesus. São sofrimentos absurdamente diferentes, absurdamente distintos. E o sofrimento dessa igreja não é um sofrimento por causa das mazelas naturais que um ser humano pode viver. O sofrimento dessa igreja era simplesmente ideológico, era simplesmente pela posição ideológica que ela representava no contexto, pluralista do Império Romano. É exatamente nesse contexto, vale a pena lembrar, que esse território onde essas igrejas estão presentes é chamado de Ásia Proconsular, Ásia sob o domínio do Império Romano. Isso significava que os cristãos, neste momento, já enfrentavam muita perseguição. E muitos deles morriam exatamente por causa de sua fidelidade à fé, ao Evangelho, a Cristo. Imagine uma comunidade em que as pessoas estão sabendo que pessoas estão morrendo, não por causa do câncer, não por causa de uma enfermidade, não por causa de um acidente de carro, mas elas estão morrendo porque, de repente, aquela moça que estava grávida, ela foi devorada por leões na frente de todo mundo. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe de jovens, adolescentes, crianças, velhos, enfim, todas as faixas etárias sendo martirizadas de forma cruel, de forma vil. E essa igreja poderia ter todas as razões para dizer, gente, a gente não está sofrendo por questões naturais, nós não estamos sofrendo por atos que a gente tem feito mal, que são atos ruins, atos que não correspondem com o bem. Não está sofrendo simplesmente porque a gente crê no Evangelho. Então é muito simples para a gente deixar de sofrer. Vamos deixar de crer no Evangelho, porque é o Evangelho a razão do nosso sofrimento. Mas o que espanta nessa igreja é que o sofrimento por causa do Evangelho não desmotivava. Não fazia com que a igreja, diante deste sofrimento, se sentisse acuada, se sentisse com medo, se sentisse apavorada, se sentisse perdida em toda aquela situação, e dissesse, não vai dar mais para continuar. Que pastor não adoraria cuidar de uma igreja que tivesse esse padrão de labor, esse padrão de cuidado doutrinário e esse padrão de perseverança diante do sofrimento. Labor, ortodoxia e perseverança. Que pastor não adoraria uma igreja como essa? Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Depois de ter feito todo elogio, esse elogio que faz a gente olhar para a igreja de Éfeso e dizer assim, gente, se metade de nós, estou sendo bem otimista, tá? Se metade de nossas igrejas evangélicas e nosso território nacional fossem assim, a gente teria muitas de nossas dificuldades, de nossas reclamações nos cantos resolvida. No entanto, Jesus está dizendo que a despeito de tudo isso, ele é contra essa igreja, dizendo, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu gosto de pensar assim, olha, ter o diabo como inimigo é uma coisa ruim. Não é? Ruim. Pior do que ter o diabo contra a gente é ter os amigos de Jó. Isso é pior. É pior que Satanás e a legião. Pior do que Satanás e os amigos de Jó é ter o Deus contra nós. Isso é muito pior. Que razão seria suficiente para Cristo se opor à sua igreja? Uma igreja como essa, que corresponde com esses padrões que a gente olharia, e talvez o Franco Viola olharia e diria assim, puxa, bom.
mas que ao mesmo tempo faz ele olhar para essa igreja e dizer assim: eu sou contra você, eu estou contra ti, eu estou nadando justamente contra você. Eu estou de um lado, você está do outro. Estamos em oposição. Aí a gente se pergunta qual é a razão de tudo isso. Porque Jesus está contra essa igreja. E a gente tem uma interpretação já clássica sobre isso, né? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí a gente sempre ouve ao longo da história da igreja que o problema da igreja de Éfeso era o amor. E aí essa história do amor, eu já briguei muito com esse texto, ainda brigo com ele. Mas essa história do amor é curiosa porque geralmente a tradição dentro da igreja, de interpretação desse texto dentro da igreja, é uma tradição muito curiosa. É uma tradição de interpretação desse texto que entende esse primeiro amor de um ponto de vista temporal. O que eu estou querendo dizer com isso, do ponto de vista temporal? Eu estou querendo dizer que a gente entende esse primeiro amor, essa volta ao primeiro amor, como sendo aquele momento inicial onde a gente teve a experiência da conversão. Né? Uns se convertem, outros são convertidos. Isso é uma questão doutrinária que nunca vai se resolver tão de forma clara na igreja. Mas, enfim, a experiência de conversão é algo que marca o início de uma caminhada para a maioria de todos nós aqui. E a gente acaba entendendo que esse primeiro amor seria essa volta a esse primeiro momento. Esse primeiro momento em que a gente tinha muita paixão, muita oração, orava todo dia, e lia a Bíblia todo dia, enfim, mas a gente também era ignorante. Estava orando, aquele fervor, vai ter isso, vai ter aquilo, a gente enche todos os programas da igreja, participa de todos eles, mas se perguntar para a gente as coisas, a gente não sabe, a gente não entende. Então é aquele momento em que se a gente olha para o lado, um levantou a mão, a gente levanta, fica olhando para ver se o cara vai abaixar, aquele abaixa, opa! É aquele momento que você está orando, de repente alguém fala com você, você continua orando e a mãozinha continua. É aquele momento em que ao mesmo tempo que você tem aquela paixão, aquela vibração inicial, você tem aquela estupidez, aquela falta de conhecimento, aquela coisa que você olha e você fala assim: meu Deus, e aí você olha para esse texto, não é possível que eu tenho que voltar para isso daí. Então minha briga com esse texto é isso: será que eu tenho que voltar para aquela época? Porque só de pensar eu fico com vergonha. Porque eu olho para aquela época e eu digo: meu Deus, eu tenho paixão, vejo amor, vejo entrega, mas eu vejo tanta pobreza de conhecimento. Eu vejo fome de conhecimento, mas eu não vejo ainda conhecimento. Esse conhecimento veio com o tempo. E aí a gente vai a caminhada cristã, vai caminhando, a gente vai ganhando esse conhecimento. Isso é tão valioso. E aí a gente olha todo esse trajeto e a gente diz assim: puxa vida, eu tenho que voltar para lá, mas eu vou ter que jogar fora tudo isso. Será que é isso que o texto está dizendo? Será que esse texto está dizendo que a gente teria que voltar àquele primeiro momento onde a gente fazia tudo com amor, mas sem nenhum entendimento, sem histórico de caminhada? Será que é disso que Jesus está falando? A palavrinha usada para primeiro ali, que eu acho que essa palavrinha que leva a gente a uma interpretação muito equivocada dessa passagem, é proutos. É a mesma palavra, por exemplo, usada quando o pai recebe o filho pródigo. Lembra da cena do filho pródigo chegando? Né? Lá vem o cão arrependido, né? Todo sujo, né? Todo arrebentado. Aí, o que ele fala depois que o filho: ó, pai, perdão, pedirei, pequei contra os céus, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus criados. Aí, o que o pai diz para ele? Aliás, diz para os seus criados, né? Tragam para ele a melhor roupa. Esse melhor é protos. Não é primeiro. Nem sempre protos vai ter essa ideia de primeiro na ordem temporal. Às vezes, protos tem o sentido de prioridade, de primazia, daquilo que não pode faltar, daquilo que tem que vir antes de tudo, para que tudo mais tenha valor. Este, que é protos, tem que vir antes de tudo. Então, protos é o superlativo de antes. Pode significar tanto primeiro, numa série temporal,
como o que vem antes, num contexto de prioridade. E aí o nosso texto seria traduzido de uma maneira mais compreensível, desta forma: tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que vem antes. O amor que vem antes do labor. O amor que deve vir antes da ortodoxia. O amor que deve vir antes da perseverança. Nenhum destes 3 itens pode substituir aquilo que vem antes, porque aquilo que vem antes é primordial, não pode faltar, é essencial. É aquilo que constitui a igreja, é aquilo que faz uma igreja nascer e permanecer. Não é o que faz uma igreja estar no caminho certo, não é o programa, não é acertar o programa, não é simplesmente cumprir todos esses requisitos meramente. Mas antes de tudo isso, o comprometimento da igreja com Cristo é um comprometimento de amor. A nossa relação final com Cristo é uma relação de casamento. A nossa relação, a relação da igreja com Cristo é a relação do noivo com a noiva. A relação de Cristo com sua igreja ela é muito mais do que o preenchimento de requisitos, que seriam considerados os requisitos fundamentais. O que ele está dizendo aqui é algo muito mais sério do que isso. É muito mais sério do que você simplesmente dizer: vou voltar lá no passado, vou voltar lá nos primeiros dias, vou voltar para aquela época em que eu fazia, embora tivesse amor, eu fazia tudo errado. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de todas aquelas obras de ortodoxia, aquelas obras de perseverança, aquelas obras de operosidade na igreja, de trabalho mútuo na igreja, de que todas estas obras, em que eram acompanhadas de uma prioridade que era o amor, estas obras devem ser recuperadas na igreja. Ele não está montando um piquete, dizendo: abaixa as obras, não vamos mais nos preocupar com a ortodoxia, não vamos mais nos preocupar com a perseverança, não vamos mais nos preocupar em trabalhar na igreja. Ele não está falando isso, ele está dizendo simplesmente: tudo isso é muito bom, mas é muito ruim se antes de tudo isso não vier amor. Porque essa relação seria a relação mais ou menos daquele que diz assim: papai, eu estou há tanto tempo contigo aqui, eu estou trabalhando há 30 anos aqui nessa igreja, cuidando do ministério que o Senhor me deu, e o Senhor nunca deu uma festinha para mim. Olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo, olha para mim, olha as minhas mãos, são mãos que carregam as marcas do trabalho, do labor diário na igreja. Por que o Senhor não deu uma festinha para mim? Nosso maior desafio é como trabalhar todas as necessidades que a gente precisa cumprir para que sejamos igreja de Cristo Jesus, sem deixar de lado o essencial, o que não pode faltar, o que deve vir antes de tudo, o amor. Eu penso na tristeza de um pai que vê um filho correspondendo a todas as suas expectativas. Eu fiz o que o Senhor pediu, mas quando o pai quer receber um beijo no rosto, ele não tem. Ele tem as obrigações cumpridas. Ele tem as tarefas resolvidas. Mas o que ele queria agora era um beijo no rosto, só isso. E por quê? Porque a relação de Cristo com sua igreja não é uma relação, e olha, se você fizer isso tudo direitinho aqui assim, eu vou te amar. Porque se for assim, nossa situação está ruim. Não é essa. A relação dele é uma relação de amor. É a relação daquele que olha para Pedro, olhando para Pedro, olhando para ele dizendo assim: Senhor, ainda que as pessoas digam que tu és pedra de tropeço para mim, o Senhor jamais será uma pedra de tropeço. Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, o Senhor vai me negar hoje 3 vezes. Imagina, o que o Senhor está pensando? O Senhor não me conhece? Se preciso for, darei minha vida a ti. Jesus sabe que Pedro vai negar, Jesus sabe que Pedro vai trair, mas ele é apaixonado por esse traidor. Ele ama a sua igreja. E quando a gente ama, a gente sempre faz uma pergunta para quem a gente ama. Igreja,
tu me amas? É o que Jesus vai perguntar para Pedro no final da caminhada. Pedro, tu me amas? A pergunta que a gente tem que responder enquanto igreja não é o que a gente tem feito, não é o que a gente tem realizado, não são os itens que precisam ser preenchidos para que a gente seja igreja, mas exatamente o essencial, aquilo que é primeiro, aquilo que está acima de tudo, aquilo que vem antes de tudo e que não pode de forma alguma ser desconsiderado. Tem que vir antes, não pode vir depois, não pode ser um acréscimo, não pode ser ad hoc, não pode ser absolutamente nada que seja secundário, é primordial, é essencial. O que Jesus está dizendo que é suficiente para que ele se coloque contra essa igreja é exatamente o amor que vem antes. Ele dá um conselho a essa igreja. Qual é o conselho? Capítulo 2, verso 5. Lembre-se de onde caiu, o histórico. A gente tem histórico. Eu fico imaginando Pedro andando com Jesus, quando Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando Pedro lembrando do momento em que ele negou Jesus. Como dizer, eu te amo, Senhor, quando em minha memória está a marca da traição? Quando eu traí a minha identidade como discípulo, quando eu te traí. Então Pedro olha para Jesus e diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. E Jesus sabe que Pedro tem um jeito peculiar de amar, mas mesmo assim Jesus entrega para Pedro o que ele tem de mais importante, o que ele mais amou, o que ele chegou a dar sua própria vida, verteu o seu próprio sangue na cruz, que é a igreja. Ele olha para esse traidor e diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. E é muito curioso, porque não é um Pedro mais, que ao Jesus dizer assim, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer assim, que pergunta é essa? Claro que eu te amo. Você não tem certeza? Eu tenho, não tenho dúvidas disso. Como você me pergunta uma coisa dessas? Pedro mudou. Não é mais o Pedro que sai ali dizendo, olha, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É o Pedro que suspeita de si mesmo. É o Pedro que começa a descobrir que a gente pode escamotear nosso amor. Que a gente pode dizer para Deus, como a gente diz para alguém, né? Olha, Senhor, eu te amo. Está vendo? Eu fiz isso. Como filho. O filho pródigo mais velho. O filho pródigo que está perdido não fora da casa do pai, mas perdido na casa do pai. É esse aí. Que vai dizer no lugar do amor, vai dizer, olha aqui, eu estou fazendo isso. A gente tem a capacidade de dizer, Senhor, eu te amo, porque a gente guarda a reta doutrina. Porque a gente não falha na doutrina. Então, por causa de nossa ortodoxia, de nossa pureza na interpretação das Escrituras, a gente coloca isso na frente, dizendo, está vendo, Senhor? Por causa disso eu te amo. Pedro não cai mais nisso. Pedro está diante de alguém que sabe que ele é traidor e que a sua traição não foi suficiente para pagar o seu muito amor. Nossas traições não são suficientes para pagar o amor de Cristo por sua igreja. Por isso a gente tem que lembrar de onde a gente caiu. Porque quando a gente lembra de onde a gente caiu, a gente também lembra da misericórdia do Senhor. Não há igreja que caia e lembre de sua queda e não lembre junto de sua queda de um Cristo misericordioso, de um Cristo redentor. Há redenção para a igreja de Cristo Jesus em quaisquer circunstâncias. Mas olha que coisa curiosa, ele diz, arrependa-se, pratique as obras que praticava. Ele não está dizendo, olha, me dê só amor e deixe de fazer tudo o que estava fazendo. Não é isso que ele está falando, né? Ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que as obras não são boas. O que ele está dizendo é que, gente, o essencial, o simples assim, não pode ser esquecido. Isso que vem antes não pode ser esquecido. Então ele está olhando para a igreja, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Que obras são essas que praticava no princípio? As obras anteriores. Que obras anteriores são essas? Aquelas lá do início de nossa época? Não deve ser caracterizado isso de forma temporal. Tem que ser caracterizado pela obra que é qualificada como a melhor obra. E qual é a melhor obra? Aquela que tem em primeiro lugar o amor. Ela foi feita antes de ser feita, antes de ser realizada, não faltava amor. E onde estava sendo feito? Tudo que estava sendo feito, a despeito de ser feito ou não feito,
o amor estava presente. Então, veja essas obras, onde você estava fazendo, igreja de Éfeso, e de repente, esse amor se apagou, esse amor se esfriou. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro, o seu candelabro do lugar dele. Mas aí ele diz uma coisa curiosa. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. De quem que eles odeiam? As obras de quem? Dos falsos apóstolos. Daqueles que se dizem apóstolos, que entram no seio da igreja e apresentam padrões que não são padrões bíblicos, não são padrões evangélicos, não são padrões que são suportáveis para a igreja e que correspondem com a identidade da igreja. Mas o que ele está dizendo? Que a igreja tem a seu favor a ortodoxia. Apesar de a gente poder colocar a ortodoxia como uma demonstração de amor, o que ele está dizendo é que isso pode jogar a seu favor. Ou seja, o conhecimento que você tem do Evangelho, o conhecimento que a gente tem da palavra, joga a nosso favor. O conhecimento que a gente tem das Escrituras, joga a nosso favor na hora da gente retomar a nossa caminhada, na hora que a gente tem que repensar os nossos caminhos e caminhos. E ele termina com uma promessa, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que essa imagem da árvore da vida que está no paraíso de Deus evoca? A queda. Assim como Adão caiu, e ele foi banido do paraíso, do Éden. E o banimento não é geográfico, mas o banimento é o banimento da face de Deus, da comunhão com Deus. Assim a igreja de Éfeso se situa, se encontra, como alguém banido da face de Deus, como uma igreja banida da face de Deus, mas que pode recuperar isso, que tem chance para isso, se ouvir a voz do Espírito de Deus. A gente tem uma palavra, e talvez eu acho mais evangeliquez para isso tudo, né? Que Deus quer da igreja de Éfeso. Que eu vou usar com todo o cuidado possível aqui. Chama-se avivamento. Você já parou para pensar que avivamento não é para quem não é igreja? Que avivamento é só para a igreja? Avivamento, vou usar os termos bíblicos aqui, né? Não é para ímpio, não é para aquele que não é igreja. Avivamento é para a igreja. Avivamento é coisa de regenerado. Avivamento é coisa de gente salva. Avivamento é coisa de quem anda com Deus. Mas que em determinados momentos da caminhada e pode improvisar a presença desse amor com as obras. Que pode simplesmente jogar as obras como uma justificativa para a falta de amor. Lembro que uma vez eu fiz um sermão com a minha filha, Heloísa. Eu disse assim: filha, você vai me ajudar. E eu expliquei para tudo o que eu ia fazer. Só ela sabia o que eu ia fazer no domingo. Aí eu fui com ela no parque, e vamos junto pegar um saco. E a gente pegou um saco, e eram dois sacos. Um saco de pedra, para a gente jogar um monte de pedra, e outro saco, a gente foi buscar um monte de folha seca. E ela foi com um saco de folhas secas, e outro saco com pedras. E a gente levou, colocou na igreja, colocou no banco da igreja uma folha seca e uma pedra. As pessoas entrando, ficaram olhando, e as pessoas achavam estranho, ela olhava para mim, eu piscava para ela. Foi uma coisa muito engraçada. E todo mundo ficou curioso, o que é essa pedra e essa folha seca? Era a ilustração exatamente disso aqui. Qual a diferença entre uma pedra e uma folha seca? Do ponto de vista assim, estético, seria uma pedra, outra uma folha. Claro. Alguém poderia ter um acesso de brilhantismo e dizer: elas não são vivas. Tá aí uma coisa interessante. Elas não são vivas, verdade. Elas não vivem. Então a folha seca não vive e a pedra também não vive. Mas ainda assim, isso me diz só o que é semelhante, ainda não me diz qual é a diferença. Aí alguém com duplo acesso de brilhantismo poderia dizer: já sei! A folha um dia viveu. Boa, é isso. Ela viveu. Então ela tem no histórico dela, ela tem um histórico de vida. E a pedra? Pedras não têm histórico de vida. Pedras nunca viveram.
nunca viverão. Avivamento não é para pedras. Avivamento é para folha seca. Avivamento é para ossos secos. Quero me direcionar nessa manhã para todos aqueles que, como eu, podem na caminhada cristã se sentirem como folhas secas, como ossos secos. Toda falta de amor, toda essa falta de fervor que a gente tem na caminhada cristã é um sintoma claro de que nossa vida está seca. De que a gente pode simplesmente olhar e dizer, mas está tudo indo tão bem aqui, esses tópicos todos estão preenchidos. Mas aqui dentro tem alguma coisa que não está batendo, não está legal. O que está acontecendo? Talvez a gente precise que Deus unja a nossa vida. Que Deus agora toque nosso coração. De que a gente tenha uma experiência de coração com Deus, uma experiência de avivamento. E esse avivamento vem, em primeiro lugar, quando a gente começa a se voltar para a palavra, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus e a entender que uma igreja não é uma máquina, de que igreja são pessoas. E o que Deus quer fazer com pessoas não é outra coisa senão relacionamento, e um relacionamento de amor. É isso que Deus quer ter comigo e com você. É isso que Deus quer ter com esta igreja, um comprometimento de amor, um voto de amor, uma aliança de amor. Ele sabe que eu e você vamos traí-lo. Ele sabe que em algum momento a gente vai falhar. Mas ele diz, olha, tudo bem, você pode falhar nisso. Mas o amor é inegociável. Eu não negocio o teu coração. Ou eu tenho todo o teu coração, ou não vai dar certo. Na caminhada com Deus, é amar Deus sobre todas as coisas. Ah, Senhor, eu estou preocupado. Não andeis ansiosos com as coisas da vida, quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir. A vida é mais importante do que essas coisas? Sim, mas existe algo que é mais importante do que a vida, que é mais importante do que comida, bebida e vestes. O reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de terminar com a citação de um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. É um livrinho tão fininho, que você sai daqui em 15 minutos você lê, rapidinho. Chama-se O Poder Através da Oração, de E.M. Bounds. Ele diz uma coisa muito interessante logo no primeiro capítulo. Eu desafio você a ler esse primeiro capítulo e em seguida não dobrar os seus joelhos. É uma coisa incrível esse texto. Ele diz assim: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficácia do Evangelho. Essa direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais do que qualquer outra coisa. Pessoas são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas de pessoas a quem o Espírito Santo possa usar, pessoas de oração, pessoas poderosas na oração. O Espírito não se derrama através dos métodos, mas sobre pessoas. Não unge planos, mas pessoas de oração. Eu acho que a oração é o ponto de partida para a gente voltar exatamente nisso que não pode faltar em nossa caminhada, que é o amor a Deus. Eu acho que quando a gente entende que na oração a gente pode abrir nosso coração para Deus e ser sincero para Ele. Não é? A palavra sincera é sincera, né? Não tem cera. Lembra aquelas esculturas romanas, né? Se vê o cara assim, né? Não sei o quê, do pensador, etc. Aí tinha lá o nariz do cara caiu. Aí os caras pegavam e colavam, né, o nariz
e passava uma cera. Você olhava assim, puxa, não tem nem a rachadura. Mas em determinado momento do dia, quando o sol bate exatamente ali e a luz vem, você vê a rachadura. Porque a cera, por mais que conserte, ela não consegue corrigir, não consegue esconder do sol a rachadura. A oração é a possibilidade que a gente tem de permitir enxergar aquilo que está para além da cera, de ser sincero com Deus, de mostrar para Deus o que talvez a gente não mostra para os outros, de dizer para Deus o que a gente não consegue dizer. A gente prefere uma imagem de uma igreja bonitinha do que de uma igreja que está sendo construída. Que a gente possa construir nossa vida e nossa igreja, e nossa devoção, e nossa comunhão uns com os outros, tendo no horizonte um supremo pastor que está presente em sua igreja, que cuida de pessoas e que quer que a gente olhe para pessoas, que olhe para seres humanos, que nos veja de alguma forma engajados no amor um com os outros, no amor a Deus, obviamente, sobre todas as coisas. A pergunta que a gente tem que se fazer é: existe essa igreja hoje? Há esta igreja hoje? Se a gente passar os nossos olhos, a gente vai encontrar esta igreja hoje? Talvez a pergunta mais forte ainda seja, não somente se há uma igreja, mas a pergunta seja: há uma igreja em minha vida? Há uma igreja em nossa vida? A igreja faz parte de nossa agenda? Aquilo que a gente realiza faz parte de nossos planos? Ela de fato é resultado de nosso amor? Ela não é só mais uma obrigação, mas ela é na verdade uma resposta, uma expressão do amor que eu tenho recebido de Deus? Será que existe uma igreja em minha vida? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.